Meu nome é Márcia Cristine, sou professora de inglês na área de proficiência com provas de TOEFL, IELTS, Cambridge, GRE, SAT e entre outras mais. Hoje eu gostaria de começar essa aula falando sobre 5 dicas para você melhorar a sua escrita, tá? São 5 coisas que você deve fazer, você deve evitar ao escrever. Eu falo isso porque eu tenho bastante experiência nessa parte de correção, de redação, de provas. E vejo que toda vez que um aluno tem esse tipo de erro, a pontuação ela é mais baixa. Então, a primeira dica que eu vou dar para você é evitar o excesso de palavras. Quando eu falo isso, eu digo aquelas frases que você tenta fazer, tipo, rebuscar mesmo, encher muitas palavras, porque acha que enchendo palavra você vai ter uma numeração de palavras maior para poder chegar às 300 palavras que geralmente uma prova de redação vai pedir em inglês. Só que isso atrapalha, porque a frase, né, o pensamento ele fica vago, ele fica assim, não claro, e muitas vezes quem vai fazer a correção, né, o professor que vai fazer aquela correção, fica perdido, porque no inglês tudo é assim muito claro, muito direto. Então, eu vou dar aqui um exemplo de uma frase para você entender o que eu tô falando. Eu tô falando assim, tente ser direto. É praticamente isso. Evite o excesso de palavras. A frase que eu tenho aqui é I bought a dog for the purpose of providing me with companionship. Isso, se você parar para analisar, existem várias palavras para dizer o quê? Dizer I bought a dog for companionship. A frase está bem mais reduzida, bem simples e direta. E é exatamente isso que você deve fazer quando você vai escrever uma frase em inglês, um pensamento, uma ideia. Não coloque muitas palavras, porque ao invés de se fazer entender, você faz com que a pessoa que está lendo não entenda o seu pensamento. E eu falo isso principalmente para você que é brasileiro, fala português como eu. A gente tem essa mania de encher uma frase de palavras, assim, pensamento, muitas ideias, e acaba que a gente se complica, confunde mesmo. Então, no inglês, seja direto, tá? A outra dica que eu dou pra você é jargão. Não use jargão. Em prova, em redação, na escrita do inglês, evite esse tipo de linguagem. Por que eu falo isso? Porque isso aí é uma coisa mais assim, mais específica. Existem jargões em todas as áreas, cultura, na parte de saúde, na parte de tecnologia. Eu vou usar aqui um exemplo para que você entenda o que eu estou falando. Por exemplo, existe um jargão que se fala boil the ocean. O que seria isso? Quando eu falo que uma situação, que eu tenha que fazer algo, vai requerer muito tempo, tá? Isso aí é boil the ocean. Vou fazer o exemplo da frase. Don't boil the ocean by alphabetizing our client contact list. Que isso? Tipo assim, perder tempo mesmo. Fazer uma atividade, algo que vai levar bastante tempo. Só que muita gente não entende o que é isso. Talvez a pessoa que esteja lendo também não entenda. Porque jargão, muitas vezes, se isso acontece dentro de um campo, né, tipo de trabalho, se é entre amigos, se é entre profissionais da mesma área, não necessariamente a pessoa que vai corrigir a sua prova sabe o que você está falando. Então, evite fazer isso, tá? Fale direto, seja claro, como eu falei anteriormente, né? Use poucas palavras. Evite o excesso de palavras para que você não fique confuso. A mesma coisa, faça um pensamento claro para que a pessoa que vá fazer a correção, ela consiga entender o que está sendo falado ali. Uma outra coisa muito importante na hora de você escrever, tá? Eu falo de redação porque geralmente a gente prepara o aluno para a prova de redação, só que existem outras coisas, não só redação, tem e-mail, tem carta, tem tese mesmo, muita gente fazendo, precisando fazer um resumo de algo. Então, enfim, uma prova de escrita é necessário que você não seja redundante. Não fique falando a mesma coisa várias vezes. Isso, além de confuso, fica parecendo que você não
não tá nem acreditando na pessoa que tá lendo. A pessoa que tá lendo ali tá, meu Deus, aquela pessoa fica me falando a mesma coisa como se eu não estivesse entendendo. E acaba que quem tá lendo não entende mesmo. Parece que você fica dando voltas falando a mesma coisa. Fica aquele blá, 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 que fica cansativo e a pessoa que vai ler a sua redação, ela vai cansar e ela vai cortar. Aquilo ali não vai ser considerado. Então, evite a redundância, tá? Na escrita. E a número 4, tá? A dica 4 que eu digo aqui é contrações. Gente, quem escreve academicamente não usa contrações. Evite o uso de contrações no inglês, tá? Na hora que você vai fazer uma prova, seja ela um essay, seja uma dissertação, seja você vai ter que escrever sei lá, contar algo sobre você, por favor, não contraia nada. Não tem esse negócio de don't, didn't, shouldn't, can't. Use cada palavra completa, inteira, não use contrações. Isso aí realmente baixa a sua pontuação, tá bom? E por último, é assim, gente, o freestyling. Freestyling é muito legal, é uma criatividade, né? Mas só que quando você tá fazendo uma prova acadêmica, não existe isso, gente. Você tem que responder a pergunta. Vamos voltar aqui para a redação, para o essay, tá? A sua prova de escrita. Ali tem um tema. Aquele tema fala sobre algo. Aquilo ali é para você responder as perguntas que tenham a ver com aquele tema. Mas que perguntas que você não vê? Bem, se você vai fazer uma prova, um essay, uma redação, eu estou falando de 5 parágrafos, onde você vai ter uma introdução, vai ter um corpo, parágrafo 1, 2 e 3, e vai ter uma conclusão. E, claro, eles têm que fazer sentido. Então, não existe freestyle. Antes de qualquer coisa, planeje o que você vai escrever. Você só escreve depois de você saber sobre o que você vai escrever, né? Então, é muito simples. Essas são dicas básicas para você evitar de fazer na hora que você vai escrever no inglês. E claro, isso só vai ajudar você a ter uma boa pontuação, seja na sua prova de redação, seja na sua apresentação escrita, talvez até para um emprego. Agora sim, se você acha que você gostaria de saber mais coisas como melhorar a sua escrita, não esquece de seguir o canal, deixar um like aqui nesse vídeo e também, para qualquer pergunta, faça aí um comentário do que você gostaria de saber. Eu posso ajudar você.